Deixa eu trazer aqui o Paulo Nogueira. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado, Miguel. Obrigado pelo convite. Saudações a todos que nos acompanham. É isso aí. O Paulo, ele foi diretor também dos BRICS. Não é isso, Paulo? Eu fui delegado brasileiro nos BRICS durante muitos anos e depois vice-presidente do Banco dos BRICS. Isso, exatamente. Paulo, eu queria conversar sobre esse encontro do Putin com o Xi Jinping. O Putin passou 2 dias em Pequim, conversou e assinou um documento em conjunto com o Xi Jinping, né? Rússia e China, documento com mais de 8.000 palavras, muito completo. E as imagens são muito fortes, a imprensa ocidental só fala disso agora, e foi muito oportuno. Veio um pouco mais de uma semana depois de uma viagem do Blinken, Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, à China, que também se encontrou com o Xi Jinping, e o Blinken pediu para a China não se encontrar, não se aproximar da Rússia, e a resposta da China foi essa, né? Um tapete vermelho para o Putin. Tem até umas imagens aqui que eu vou pedir para o Guilherme deixar rolando sem som. Paulo, para você, qual o significado desse encontro entre os dois? O que isso significa para a geopolítica, para a economia mundial? Olha, é um encontro muito importante. Eu não tenho ainda meios de avaliar em detalhe o que foi acertado, quais as repercussões exatas, mas confirma uma tendência dos anos recentes, que é a aproximação crescente entre esses dois gigantes, que, por sua vez, cada um deles está com dificuldades muito sérias com o Ocidente e com os Estados Unidos em particular. Então, o que os americanos conseguiram foi uma política externa, a meu ver, inepta, desastrada, já nos tempos do Trump, continuando no Biden. Os Estados Unidos conseguiram um milagre de unir as duas potências como nunca, a Rússia e a China. Eles têm hoje um nível de cooperação, um nível de integração, um nível de interação econômico-diplomática que eles nunca tiveram. Acho que só tiveram na época antes do mal romper com a União Soviética. Isso lá nos anos 60 do século passado. Então os americanos estão, no meu modo de ver, capengando também em política externa e adotando atitudes de confrontação com a Rússia e com a China ao mesmo tempo. Resultado, Rússia e China se aproximaram como nunca em crítica aos Estados Unidos e à sua política externa, que de fato é muito criticável. Pois você mencionou os problemas diplomáticos entre a China e a Rússia. Eu acho que pouca gente sabe disso. No livro do Kissinger, sobre a China, ele relata bem que pouca gente sabe disso, né? Porque as pessoas imaginam que, como eles eram 2 países comunistas, acham que eram próximos, mas não, eram inimigos. Inclusive, os Estados Unidos usou muito essa divergência entre os 2 países para os seus próprios fins, né? Você vê, Miguel, a decadência da política externa americana. Faz parte de uma decadência geral dos Estados Unidos como nação. No tempo do Kissinger, estamos falando de quê? De 60 anos atrás, o Kissinger, sob a liderança do presidente Nixon, abriu uma fenda entre Rússia e China e foi fazer aquela célebre viagem à China, isolando a União Soviética na época. Hoje, os americanos, muito menos hábeis e muito mais arrogantes também, resolvem exacerbar conflitos com as duas potências ao mesmo tempo. Entende? Se você olha, por exemplo, os livros que o Kissinger escreveu, esse que você citou, e outros, onde ele aborda essa mesma temática, ele mostra claramente que o Nixon era um presidente que tinha noção de que o mundo era multipolar. Entende? Naquela época. Depois veio o colapso da União Soviética, um momento chamado unipolar dos anos 90, os americanos tiveram
uma efusão de autoconfiança que levou ao que eles estão fazendo hoje. Estão abrindo a própria cova. Nós estamos vendo aí os dois grandes líderes. Aliás, deixa eu dizer uma coisa, Miguel. A qualidade das lideranças no Oriente, me refiro a esses dois que estão aí na tela, mas também ao Modi, é muito superior à qualidade das lideranças no Ocidente desenvolvido. Olha para os líderes europeus, olha para os líderes americanos. Os americanos vão ter que escolher entre Biden e Trump. De novo, entende? Então, eu diria a você o seguinte, o Brasil tem que observar muito bem isso, viu, Miguel? Que aqui no nosso país nós temos uma grande parcela da camada de dirigentes, classe dominante brasileira, grande parcela, não, eu diria a maioria, que pensa em termos da relação com os Estados Unidos como relação primordial. Ora, essa relação não vai ser mais tão benéfica, se é que foi, para o Brasil agora. Nós vamos amarrar o nosso burro nessa carroça emperrada do Uncle Sam, o tio Sam, ou vamos nos aliar, melhor dizendo, com as potências dinâmicas do Oriente, Rússia, China e Índia? Essa é uma escolha que o Brasil tem que fazer. E o Brasil vai fazer a escolha sem hostilizar os Estados Unidos, no meu modo de ver, deverá fazer a escolha pelos BRICS, que tem esses três países mais a África do Sul além do Brasil. Né? Eu estou dizendo isso a você porque tem muita gente influente, Miguel, dentro do governo Lula, que vê a relação com os Estados Unidos como uma relação primordial. Expressa ou implícita, mas mais implícita do que expressamente. E essa relação nunca nos trouxe grande coisa. E agora, com a decadência americana, econômica, política, moral, não vai nos trazer grande coisa mais, se é que traz ainda alguma coisa. Os americanos fazem muito barulho, mas não trazem nada de concreto, né? Só trazem problemas, né? Guilherme, sobe o gráfico que eu pedi, o gráfico com a corrente comercial do Brasil e a China, que eu acho muito impressionante esse gráfico. Não, você tem razão, Paulo. Eu tenho contato com muitos brasileiros que trabalham na China e eles ficaram chocados com o fato da relação Brasil e China no Itamaraty ficar a cargo de gente da direita que não entende nada de China, né? Não vê o potencial que a China oferece, a corrente comercial Brasil e China, né? No final da década de 90 era praticamente zero, e agora está chegando superando 160 bilhões de dólares. Corrente comercial, vocês sabem, é a soma exportação e importação. É bom usar porque você entender a relação comercial. Um detalhe que é favorável ao Brasil, pode tirar aqui. Que nesse caso eu não mostrei aí, mas se eu mostrar o saldo, né, é altamente favorável ao Brasil. Esses dados são importantes, Miguel. Voltando ao seu ponto anterior, existe uma corrente que eu chamaria de atlantista, muito importante, por exemplo, no Itamaraty. Você imagina, Miguel, que tem gente no Itamaraty, gente graduada, supostamente experiente, que defende que o Brasil assine um acordo lesivo com a União Europeia, negociado no tempo do Bolsonaro, com o argumento de que isso vai nos reduzir a dependência em relação à China. Esse tipo de mentalidade que existe, né? São esse pessoal de todo empolado, que acha que se acha, que fala francês e inglês, adora as grandes capitais europeias e americanas, e não vê que o mundo está mudando. O Atlântico Norte está minguando, está encolhendo, e o leste da Ásia está se expandindo, o sul da Ásia também, entende? E o Brasil tem que ter uma visão estratégica muito clara disso, sabe? Porque se nós ficarmos embalados por essa gente que acha que o chique é o circuito Elizabeth Arden, que o chique é falar inglês e imitar os americanos, aliás, nunca foi tão nociva a imitação dos Estados Unidos como tem sido nos anos recentes. Vou te dizer, Miguel, morei 8 anos e meio nos Estados Unidos como diretor brasileiro no FMI, em Washington. Vou te dizer uma coisa que não é anti-americanismo, é constatação de uma pessoa que morou lá. É uma sociedade insalubre, doente, problemática ao extremo. Não se conforma com sua perda de poder relativo no mundo e está criando casos em tudo quanto é canto. Na África, no Oriente Médio, na Europa, no leste da Ásia.
são os encrenqueiros profissionais. Tomara que não se voltem aqui para a América do Sul para tentar criar caso aqui, no nosso continente, né? Por enquanto, não tem nada de grave, talvez só a questão da Venezuela com a Guiana, mas fora isso, não. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado, o mundo é perigoso, nós não queremos ser inimigos da Europa nem dos Estados Unidos, nós temos laços antigos com esses países, mas nós sabemos que não está aí o dinamismo no mundo, não está aí. Você sabe que um líder africano, Miguel, essa é uma ótima história, deu uma declaração dizendo assim, olha, quando os chineses vêm aqui, eles nos oferecem ferrovias, portos. Quando os americanos ou os europeus vêm aqui, eles nos dão uma palestra. Isso é clássico. É claro, Eu já é ouvi clássico. essa, isso é clássico. Eles Eles só querem dar lição de moral. Querem dar lição de moral que eles não têm. Ou seja, para dar lição de moral com credibilidade, você tem que ter um comportamento moral. E eles não têm. É duplicidade de padrões o tempo todo, aparecendo agora escandalosamente no caso da Ucrânia, no caso da faixa de Gaza, entende? 2 pesos, 2 medidas, sistematicamente. Porque, olha, nesse comunicado que você mencionou, do Xi Jinping e do Putin, tem algo muito significativo. Eles dizem assim, nós não podemos aceitar a tendência do Ocidente a querer estabelecer hipocritamente, sem consistência, regras internacionais. Rules-based order, essa é a linguagem que os americanos e europeus usam. Uma ordem baseada em regras. Não, dizem eles com razão. Nós temos uma legislação internacional que tem a ver com as Nações Unidas, foi criada depois da Segunda Guerra. Essa legislação que deve ser nossa base. E não uma rules-based order casuística, que muda o sabor dos interesses imediatos dos europeus e dos americanos, sobretudo dos americanos. Entende? Veja que essa distinção é importante, eu notei numa primeira leitura do comunicado, sabe? Não é rules-based order, que é uma rules arbitrada pelos americanos e europeus. É a legislação internacional reconhecida pela comunidade, entende? Nem isso diz respeito. Nesse comunicado, eles citam os BRICS várias vezes. É interessante o caso dos BRICS, porque eu não sei nem se os seus formuladores, seus estrategistas, tinham ideia do papel geopolítico que ele ia desempenhar, porque ele, nesse momento, ele desempenha um papel simbólico e geopolítico muito importante, quando você vê, às vezes, do nada, você vê uma entrevista. Outro dia eu vi uma entrevista com um professor iraniano que mora em Londres, né, falando sobre a questão, a guerra, né, quer dizer, o conflito Israel e Irã, que agora tiveram uma escaramuça, né? Ele fala nos BRICS. Né, o tempo inteiro, esse sul global, ele está de olho nos BRICS com esperança, com olhos com esperança, como uma nova ordem mundial, um novo pedaço do mundo, e os BRICS foram ampliados, né? Essa ampliação foi extraordinária. Né? Qual o papel que você acha que o BRICS pode desempenhar? Olha, como eu participei da fundação dos BRICS como grupo em 2008, e nós já tínhamos uma ideia muito clara de que esse grupo seria importante, porque basta ver o seguinte, desses grupos, originalmente eram 4 países, depois entrou a África do Sul, e agora entraram outros, como você disse, mas os 4 membros originais que entraram juntos em 2008, Brasil, Rússia, Índia e China, estão entre os gigantes do mundo por critérios econômicos, demográficos, territoriais, entende? Então era claro e cristalino para nós que seria importante. Acontece que, você diz bem, foi mais importante do que nós imaginávamos, porque nós não podíamos prever que as relações Rússia, Ocidente, China, Estados Unidos fossem piorar tanto nos anos que se seguiram. Isso deu aos BRICS uma força renovada. Também eu não podia imaginar, nós não podíamos imaginar que os americanos e europeus decairiam tão rápido, sabe? Sabias que eles iam perder peso relativo, mas eles deram um mergulho bem grave nos últimos anos, sabe? Com líderes péssimos, decisões estratégicas equivocadas. Isso que eu vou dizer agora não é novo, mas nunca, isso existiu muitas vezes antes, mas nunca os americanos e europeus, principalmente os americanos, pagaram um preço político, diplomático tão grave quanto esse que eles estão pagando agora por apoiar o
comportamento criminoso de Israel em Gaza. Então, americanos e europeus em declínio, os BRICS se ampliando. Essa ampliação até pode ser problemática também, é outra questão, mas o Irã está lá. O Egito entrou, a Etiópia entrou, Emirados Árabes Unidos entraram. E a Arábia Saudita estava hesitante, mas foi convidada, não disse nem não nem sim, até onde eu sei. E a Argentina do Milei recusou, o que foi bom para os BRICS, né? Porque a Argentina lá dentro, com o Milei na presidência, ia atrapalhar, né? Então os BRICS estão se constituindo numa força importante no mundo multipolar. E muito bom que o Brasil tenha entrado como sócio fundador do grupo e que tenha ficado no grupo o tempo todo, né, Miguel? Mesmo durante o governo Temer, mesmo durante o governo Bolsonaro, nós nunca nos afastamos dos BRICS, então faz parte de uma política de Estado do Brasil. E é muito bom que assim seja. Volto a dizer, o Brasil não tem um conflito com os Estados Unidos, nem com a Europa, como a Rússia tem, ou a China com os Estados Unidos. Não temos isso. Não temos por que nos questionar a Rússia e a China nesse ponto. Mas nós temos interesse, sim, que a nossa aliança com eles, o nosso mecanismo de cooperação com eles, prospere. E o Brasil tem que ter um papel ativo nisso, tanto mais que, Miguel, ano que vem o Brasil é o presidente dos BRICS. Eu vou dizer uma coisa, não estando no governo, eu observo, entretanto, que a preparação não está boa, está deficiente, já tinha que estar muito mais avançada, entende? Nós temos as nossas limitações, né? Pouca gente no governo, quadros escassos, etc. Mas não podemos perder a oportunidade, que no meu modo de ver, pelas razões que você disse, Miguel, a presidência dos BRICS em 2025 é mais importante para o Brasil do que a presidência do G20 em 2024. Porque o G20 é um grupo heterogêneo demais, paralisado pelos conflitos Ocidente e Sul global, e os BRICS têm dificuldades internas, mas é um grupo menor e mais homogêneo, né? Então, nós podemos fazer muita coisa nos BRICS, inclusive na área monetária. Você reparou que no comunicado do Xi Jinping e do Putin, eles fazem referência à decisão de aprofundar cada vez mais o uso de moedas nacionais nas relações entre eles. Está acontecendo. Está havendo uma desdolarização das transações entre os países. E aí mais um elemento da decadência americana, a perda do poder central, a perda gradual, né, do poder central do dólar na economia mundial. Talvez não pudesse, os formuladores do BRICS não pudessem imaginar, primeiro, que a China crescesse tanto. O crescimento da China foi espetacular, outra coisa foi os Estados Unidos, ele praticamente está sancionando metade do mundo. E sanções secundárias, ele está completamente, virou uma coisa quase patológica, essa coisa dos Estados Unidos. E é meio ridículo, porque são sanções que meio que não funcionam, né? Estão explodindo na Europa, na realidade, né? Os americanos estão meio perdidos, né? Esse é mais um exemplo. Eles estão aplicando sanções de maneira indiscriminada, ampla, sem uma avaliação correta do que significa aplicar sanções. Por exemplo, sanções sistemáticas, agressivas contra a China. Para quê? O que eles querem com isso? Eles estão imaginando que vão impedir a China de continuar crescendo? Que vão impedir a China de ser a economia maior do mundo, como já é? Isso não tem volta, entende? Passa uma imagem de covardia e de debilidade também, né? E vai contra os valores, o liberalismo. Né? De um país que opera sem valor. Sem valores. Você sabe que os americanos têm mania de usar a designação rogue states para designar os estados delinquentes inimigos deles. Sim. Coreia do Norte, Irã, certa época o Afeganistão, etc. Hoje eu posso dizer com tranquilidade, posso falar isso com a liberdade, quem não está em governo nenhum pode dizer sua opinião, sujeita a erros, mas eu diria a você, com toda sinceridade, o maior estado delinquente do mundo são os Estados Unidos. É um estado perigoso, provocador, desestabilizador. Vejam o que eles fizeram no Iraque, fizeram na Líbia, o que fizeram no Afeganistão, o que estão fazendo no conflito com a Ucrânia e com a Europa, economicamente, como se mencionou aí de passagem, o que estão tentando fazer com a China.
Vou dizer a você, Miguel, eu tive longo convívio com os chineses, longo. O que me caracterizava, entre outras coisas, o comportamento deles? Eles não tinham a menor intenção de entrar em confronto com os Estados Unidos. Ao contrário, eles estavam seduzidos, em certa época, pela ideia de que, pelo tamanho deles, poderiam fazer um G2, um grupo dos dois com os Estados Unidos. Os americanos é que nunca quiseram. Os americanos é que nunca quiseram. Queriam conter a China, né? Querem conter a China. Pois é, quando a gente, nesse próprio comunicado do Putin com Xi Jinping, apesar de todos os confrontos, apesar de ser um comunicado que bate duro na tentativa dos Estados Unidos de querer hegemonia, mas mesmo assim fica claro que o Putin deixa claro o tempo inteiro, mas nesse comunicado deixa claro que não interessa para a China nem para a Rússia essa mentalidade do confronto, essa mentalidade de Guerra Fria. Não interessa para eles. Eles defendem e repetem isso o tempo inteiro, fortalecimento das instituições multilaterais, né? E um mundo baseado não nessa rules, essas regras internacionais dos Estados Unidos, mas em leis internacionais, né? Leis que sejam respeitadas. Tem um videozinho aqui que eu quero te mostrar, já vou te liberar num minutinho. Um videozinho que eu quero te mostrar, que é, você viu que o Blinken foi para Kiev agora. E você está acompanhando, a Ucrânia está sendo destroçada, né? O Ocidente jogou a Ucrânia numa guerra que ela não podia ganhar. Hoje em dia está bem claro que aquela foi uma guerra provocada, é uma proxy war, né? Se chama, uma guerra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles falam na Ucrânia como se fosse a guerra deles. Falam, mandam dinheiro, mas acabaram de aprovar 61 bilhões de dólares para lá. É uma covardia inominável, porque os ucranianos morrem, só os ucranianos morrem, né, que são liderados por um demente. Mas o Blink teve lá, mostra o videozinho aí, sem som, porque não tem música. Mas só quero te mostrar uma coisa. Olha só que coisa. Olha só que falta de noção. No meio de uma guerra em que a Ucrânia está perdendo, está sendo destroçada, há estimativas de que 500 mil soldados ucranianos, já uma geração inteira de ucranianos já morreu. Né? Eles não têm mais soldado, o exército acabou. E aí o Blink vai lá tocar guitarra num bar em Kiev. Tocar a musiquinha lá do Mundo Livre, que eles estão defendendo o mundo livre. Não parece, não é irônico isso? Isso é o que os russos chamam de decadência ética dos Estados Unidos. São os padrões de comportamento totalmente decadentes. Né? Eu não sei nem se o Blinken é um bom guitarrista, um bom cantor, não interessa. Ele é o ministro das Relações Exteriores da maior potência do mundo ainda, os Estados Unidos. Vai um país em guerra. Olha, para resumir o que aconteceu, confirmando o que você disse, o que aconteceu foi o seguinte: os americanos chamaram os ucranianos, disseram, olha, toma essa vara curta e vai lá cutucar o urso. Aí os tolos dos ucranianos foram lá cutucar e estão agora destroçados. Né? Então, olha, eu vou te dizer, os americanos nunca foram tão ineptos quanto estão sendo hoje. Os americanos são uma grande nação, Miguel. Foram uma grande nação durante grande parte da sua história. Agora estão assim, ó. Olha só, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos acha engraçado ir para Kiev, um país em guerra, tocar guitarra. É uma piada, né? É a decadência moral dos Estados Unidos que se aparece em muitas coisas, né? E esse discurso da decadência do Ocidente está muito na boca dos russos. Que os russos, sabe, Miguel, são muito conservadores do ponto de vista religioso, do ponto de vista ético. Tanto que muita gente aqui na esquerda brasileira não gosta do Putin, não gosta da Rússia, né? Gente da esquerda que não tem muita visão geopolítica e quer julgar as questões internacionais pela ótica da agenda identitária. Né? Os russos ficam chocados com esse comportamento ocidental, entende? Que encontra expressão nesse episódio grotesco aí do Blinken. Né? Então eu vou te dizer, olha, me diga, por favor, com exceção da Angela Merkel, nos últimos 10 anos, que líder político, o Ocidente apresentou ao mundo que fosse importante, sério, de impacto.
tivemos Boris Johnson, tivemos Donald Trump e Biden nos Estados Unidos, George W. Bush, né? Tivemos na Itália, na França Macron, na Alemanha agora o Olaf Scholz. Quem é que se salva, viu? Me diga aí. E são países hiperdesenvolvidos, Miguel. Sociedades sofisticadas, como é que elas só produzem lideranças de 5ª categoria? É porque lá virou uma plutocracia, não é mais democracia aqui. É o domínio do dinheiro, dos endinheirados. Endinheirado não sabe ganhar dinheiro, sabe aplicar dinheiro, mas não tem noção do que é gerir uma sociedade. Se você entrega o destino do seu país à plutocracia, acabou o seu país. Mesmo assim, né, Paulo? Porque veja o caso da Alemanha. O caso da Alemanha realmente é chocante, porque a Alemanha é um grande país, uma grande potência industrial, e a Alemanha precisava, o destino da Alemanha, eu li o livro do Emmanuel Todd, o francês, o destino da Alemanha é a parceria com a Rússia. Eles são praticamente vizinhos, são grandes países que são complementares. A Rússia tem gás, a Alemanha tem indústria. Eles fizeram um gasoduto gigantesco, uma obra de engenharia gigantesca, que era o Nord Stream. Fizeram o segundo, Nord Stream 1 e 2. E agora está claro que os Estados Unidos explodiu o Nord Stream, não há mais dúvida sobre isso. Ou seja, um ato de guerra contra a Alemanha, porque o Nord Stream pertencia muito mais à Alemanha do que à Rússia. Porque a Rússia pode vender para a China. A Rússia não tem mais, a Alemanha não tem mais de onde comprar gás. Está comprando gás dos Estados Unidos agora, muito mais caro. Como é que você explica essa decadência também da Alemanha, que eu tenho dificuldade de entender? Na verdade, eu acho que é uma decadência do Ocidente, dos dois lados do Atlântico Norte. Não é uma coisa específica apenas dos Estados Unidos. E como explicar, não sei te dizer, viu? Porque é um assunto muito complexo, né? Mas eu te diria que todas as civilizações têm o seu auge e depois o seu declínio. A civilização europeia, que se expandiu para o outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, ela teve 400 anos de hegemonia no mundo. Agora acabou. Agora ela não tem mais hegemonia, vai ter que compartilhar poder. E como ela não está acostumada a compartilhar poder, olha, eu trabalhei com americanos e europeus durante 8 anos lá em Washington, no FMI. Eles não sabem dialogar com os outros. Eles querem ditar, sobretudo os americanos, mas também os europeus, entende? Eles acham que são os tais, que sabem tudo, que nós somos uns subdesenvolvidos atrasados, que não merecemos atenção. Isso está mudando aos poucos? Tá, mas eles resistem tanto, sabe? Que se instala essa contradição, sabe? Porque eles, idealmente, eles teriam que ter a sutileza, a sabedoria de entender que o tempo de hegemonia total do Ocidente acabou. E agora eles têm que graciosamente compartilhar o governo das coisas e do mundo. Entende? E dificilmente você encontra um americano, sobretudo americano, dificilmente, ou mesmo um europeu que entenda isso. Paulo, muito obrigado pela conversa. Bom final de semana para você. E a gente continua a conversa na próxima vez. Forte abraço. Obrigado, Miguel. Obrigado.